Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E aí pessoal, hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo de material de desenho e agora eu vim fazer o vídeo sobre os meus materiais de desenho de 2020. Em 2019 eu não postei um vídeo como esse porque eu estava testando muitos materiais, eu comecei a usar lápis de cor profissional em 2019, por isso eu estava no meio de muitos testes, então eu preferi não fazer ele porque eu ainda estava meio que em dúvida quais seriam mesmo meus materiais padrão para usar para os meus desenhos, né? Então já testei muita coisa, vi muita coisa que gostei, então eu vim atualizar a minha lista de 2017 ou 2018, se eu não me engano, com os meus materiais, ok? Eu vou mostrar praticamente tudo que eu uso aqui para vocês, não tudo que eu tenho, porque eu tenho muito mais coisa que eu já usei, testei, não gostei e tá aqui parado. Então vamos começar com o básico, que é o local no qual você vai desenhar, sua prancheta, a sua superfície. Eu uso uma superfície de vidro, tá? Aqui é vidro, ó. Tem uma parte ali embaixo para cobrir o vidro, né, para não ficar transparente. O vidro é minha superfície favorita para desenhar porque ele não costuma ter arranhões, não costuma ter relevo. Ele é uma superfície muito lisa e não vai te atrapalhar na hora de passar lápis, de passar borracha e deixar alguma marca no seu desenho. E além dessa prancheta de vidro, eu também uso uma mesa de luz, tá? Eu coloco ela na tomada, aperto esse botão e sai uma luz daqui, ó. Então onde está essa parte branca. Isso serve para eu passar os desenhos a limpo, tá? Se vocês quiserem saber como que ela funciona de verdade, eu indico um vídeo aqui na descrição do Midoriya e da Eri. Eu fiz um vídeo muito longo em tempo real de como que eu faço todo o processo de desenho, desde o primeiro esboço até a parte que eu assino, que eu finalizo o desenho. E nesse vídeo específico tem a parte que eu passo o desenho a limpo, né, da sulfite, para os meus papéis de desenho, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então tá aqui na descrição caso você queira saber como que é esse processo. Essa mesa de luz que eu tenho é uma mesa de luz da Ruion. Se eu não me engano, o modelo dela é o modelo L3, alguma coisa assim. Ela tem um tamanho aproximado ao tamanho A3, que é mais ou menos de 30 centímetros por 42 centímetros. Eu vou mostrar para vocês agora os papéis que eu uso, né? Eu uso papel sulfite comum para fazer os esboços, né? Eu tenho esse pacotão aqui de 500 folhas, mas não precisa ser desse, você pode usar qualquer um. Folha sulfite assim é praticamente tudo igual, tá? Eu compro esse pacote de 500 porque eu realmente uso muita folha sulfite. E os meus papéis especiais para desenho são o Canson Bristol XL, esse daqui, ó. Ele é um papel muitíssimo liso, muito bom para usar com caneta nanquim, com bico de pena, com um lápis graduado. Ele é um papel muito lisinho, muito fácil de passar a caneta, não vai enroscar em lugar nenhum a caneta nesse papel aqui. É um papel muito acessível, é muito fácil de encontrar no Brasil esse papel, tá? É um bloco com 50 folhas de 180 gramas, então ele é um papel bem mais grosso que o papel sulfite, que vai aguentar bastante camadas de desenho. O papel que eu mais estou usando no momento é esse daqui, ó, Strathmore Bristol. Eu só consigo encontrar ele lá fora, né? Não consigo encontrar ele sendo vendido aqui no Brasil, é muito raro. De vez em quando tem no Mercado Livre, mas um preço muito absurdo. Então eu prefiro importar ele diretamente. O tamanho dele não é um A4, tá? Ele é um pouquinho maior que um A4. Ele tem 22,9 centímetros por 30 centímetros, tá? Então para eu fazer dele um A4 eu tenho que cortar ele um pouco. A superfície dele é um pouquinho mais texturizada, muito pouco mesmo, do que o Canson Bristol XL. Então ele fica muito bom com lápis de cor e com caneta nanquim, né? Porque como eu uso basicamente 3 materiais para finalizar, que é a caneta nanquim, lápis de cor e marcador, eu preciso de um papel que vá ser equilibrado entre esses 3 tipos de materiais, porque geralmente a gente pega o papel bem liso para se usar com marcador e caneta nanquim e um papel com um pouquinho mais de textura para se usar com lápis de cor. Mas se o papel tiver muita textura, a caneta nanquim não vai sair legal, o marcador também pode não sair legal, e ao contrário, se o papel for muito liso, o lápis de cor pode não sair muito bom, tá? Então esse é um papel bem equilibrado, vem poucas folhas, ó, 20 folhas apenas, mas é um papel muito bom, tá? E se você quiser comprar para experimentar também, eu recomendo que compre esse daqui, ó, para lápis de cor mais duro, como por exemplo um lápis de cor que eu estou usando, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o Faber-Castell Polychromos. Ele é um lápis de cor com a ponta mais dura, mais rígida, e ele se adapta melhor a esta folha aqui, Smooth, tá? Smooth Surface, tá aqui, ó. Tem o Vellum, né?
a Vellum Surface também, mas com policromos não fica muito bom. Vocês viram no último vídeo que eu postei aí do Frieza, Cell e o Majin Buu, eu postei com o outro tipo de Strathmore, que é o Vellum Surface, não ficou legal, ficou com muito pontinho branco, ele não combinou com o policromos, ele se dá melhor com o Luminance ou o Prismacolor, né? Esse é o papel que eu mais estou usando no momento. Então esse é o papel que eu mais estou usando no momento, mais algumas informações sobre eles aqui, né? 20 folhas, o tamanho aqui, 270 gramas. E além do Strathmore Bristol, eu também uso esse papel para aquarela, que é o Canson Moulin du Roi. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um papel 100% algodão, então ele é um papel de excelentíssima qualidade, tá? Se você for comprar um papel de aquarela para usar com lápis de cor, eu recomendo que você procure os que são assim, ó, grano satinado ou hot pressed, né? Aqui, gran satin, qualquer uma dessas 3 marcações que estiver no papel, né? Esses 3 nomes aqui. Vai ser um papel bom para você usar o lápis de cor e não ficar com pontinhos brancos no seu desenho, né? Esse hot pressed aqui, ele quer dizer que o papel ele tem menos textura, né? Ele é um pouquinho mais amarelado, porque ele é feito 100% algodão. Geralmente quando coloca celulose o papel ele fica mais branco, né? Ele é indicado para aquarela, mais para lápis de cor com a textura mais macia, né? Por exemplo, um Prismacolor ou um Luminance, ele fica muito bom. Só vem 12 folhas no bloco, ele também é um pouco maior que o A4, né, 24 por 32 centímetros. O A4 ele tem 21 por 29,7 centímetros, então ele é um pouquinho maior, dá para cortar também. E aqui, 300 gramas, tá? Ele é o papel mais grosso que aguenta mais material que eu tenho. Agora eu vou apresentar para vocês as lapiseiras que eu uso. Eu gosto muito dessa linha aqui, da Pentel, a Graph 620, ó. Essa daqui é a 07, a primeira que eu comprei, gostei muito e comprei outras 2 graduações, ó. Então a 07 é essa aqui azul, eu uso grafite 2B nela. A 05 é a preta, eu uso grafite 4B nela. E essa 03 meio bronze, meio marrom aqui, que eu uso grafite B nela. E eu também uso os grafites da Pentel para elas. E além dessas 3 lapiseiras eu uso uma 2.0 também, uma bem básica da Faber-Castell escolar, essa Poly Tree Shape, com o próprio grafite que vem junto com ela. Eu não sei se está vendendo ainda igualzinha a ela, tá? Mas é bem provável que você encontre outro modelo atual aí da Faber-Castell que seja 2.0 também. E agora eu vou mostrar para vocês um material muito perguntado aqui nos comentários do YouTube, nos meus vídeos e também nos comentários lá no Instagram. Vou deixar aqui o meu arroba para vocês seguirem. Eu posto sempre as fotos dos desenhos lá, fotos de esboço. Segue lá para você acompanhar mais coisas sobre o canal. Qual que é esse material muito perguntado nos comentários? Esse daqui, ó, Faber-Castell Art Grip, que é o meu lápis de cor de esboço. Vocês podem ver que as cores mais claras aqui são as que eu menos usei, ó. Este verde, laranja, amarelo, branco não usei. Preto não faz muito sentido eu usar, já que é lápis de cor para esboço, né? Esse azul claro eu também não usei, o lápis rosa claro aqui também não, né? E esse é o lápis de cor que eu uso para fazer aqueles esboços coloridos que vocês veem. E por que que eu uso lápis de cor colorido para fazer isso? Para ficar mais fácil de enxergar na hora de passar o desenho a limpo. Se eu fizer tudo a grafite, conforme eu vou colocando as folhas por cima para passar limpo, os traços podem se misturar. E eu fazendo pelo menos o primeiro esboço colorido, na hora de tirar a maior parte mais rabiscada do desenho, eu vou ter essa distinção melhor dos traços e das cores, tá? Então isso me ajuda bastante. Eu gosto de usar esse lápis aqui porque ele não é um lápis tão caro, apesar de ter saído de linha já, né? Muito difícil você encontrar esse lápis aqui para vender. Ele consegue ter uma ponta mais firme do que um lápis de cor mais cremoso, mais macio, mas ele não é tão duro quanto, por exemplo, os Ecolapse da Faber-Castell. Ou então também ele não é tão cremoso quanto o Super Soft, ele é um meio termo bem legal para fazer o esboço e não gastar muito a ponta. Agora eu vou falar para vocês das minhas borrachas. Tem algumas borrachas aqui que eu uso de tipos diferentes, tá? Mostrar as mais comuns aqui para vocês agora, que são essas borrachas da Mono, são as que eu mais gosto que eu tenho aqui. Eu fiz um vídeo há alguns dias sobre borrachas, né? Se você quiser você pode dar uma olhadinha aí no canal, mas as que eu recomendo sempre são essas daqui da Mono, tá? E além da borracha comum, eu também uso um limpa-tipo. O que é esse limpa-tipo e para que ele serve? Ele é tipo uma massinha, ó. Vocês podem ver que eu estou apertando bastante ele aqui.
E o limpa-tipo é feito para tirar o excesso de grafite enquanto você está desenhando, né? Vamos supor que você fez lá um esboço super rabiscado a grafite e você quer limpar ele um pouquinho. Em vez de você passar a borracha e espalhar o grafite, porque a borracha, quando vai acumulando muito grafite na ponta dela, ela vai acabar espalhando e manchando um pouco o desenho. Você não precisa fazer isso, você pode bater o limpa-tipo ou até raspar ele um pouquinho para tirar esse excesso de grafite. Então ele é um material muito bom para fazer esboço, para terminar os desenhos, né? Limpar alguma coisinha que tem ali ao redor do papel. Ele é um material bem útil. Além disso, eu tenho essas borrachas aqui, que são canetas borracha, tá? Tem essa Mono Zero 2.3, que ela é a borracha mais fina da Mono. O corpinho dela é de um plástico, né? Pintado aqui. E eu tenho essa outra também, que é a Mono Zero 2.5. A mesma coisa. Vai apertando e ela vai saindo ali na ponta. E essa é um pouquinho mais mole e essa aqui é um pouquinho mais firme para fazer detalhes. Mas as duas são muito boas, eu recomendo demais você ter pelo menos uma delas, tá? O ponto excelente dessas borrachas aqui é que quando elas acabam, você não precisa comprar outro corpo dessa borracha. Você pode comprar um refil que é bem mais barato do que comprar elas inteiras, né? O refil vem nesses tubinhos aqui, ó. Então, eu tiro aqui e tenho uma borracha. Esse é o refil da 2.3 e esse é o refil da 2.5. E mais borrachas ainda. Vou apresentar um material também muito legal para vocês, que são essas borrachas elétricas aqui, ó. Eu aperto o botãozinho. Esse daqui é um material muito bom para se usar em realismo, para fazer alguns fios de cabelo branco, alguns detalhes brancos, para apagar algum borrado de lápis de cor que eu faço algum desenho, tá? Como ela tá girando ali no papel, tá arrancando bastante da superfície mesmo, né? Então ela é mais funcional para esses casos de tirar bastante do lápis de cor ou do lápis graduado do papel do que uma borracha comum. Essa aqui tá sem pilha, tá? Não vou mostrar. Mas as duas fazem a mesma coisa. A diferença é que essa tem um botão aqui e é da Sinoart. Essa aqui da Derwent tem um botão aqui do lado. E também tem refil para essas borrachas, né? Esse daqui é o refil da Sinoart, que é a borracha um pouquinho menorzinha. Esse daqui é o refil da Derwent, ó. A borracha do refil da Derwent é maior. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu uso de apontador. Primeiramente, meu apontador principal é um apontador elétrico, tá? Eu só coloco o lápis no apontador e ele aponta. Vou demonstrar aqui para vocês. Tá um pouquinho difícil porque ele tá conectado aqui, ó, na tomada, tá? É esse aqui da X-Acto, cadê? Aqui, ó. A marca aqui. E ele funciona dessa forma. Dá pra sentir quando termina de fazer a ponta, então ele não gasta tanto lápis. E ele acelera demais o trabalho do que eu ter que ficar apontando. Então esse apontador aqui salvou muito tempo no meu trabalho já. Mas quando o lápis ele fica pequenininho, não dá mais para apontar nesse apontador elétrico. Então eu uso esse apontador aqui de metal da Faber-Castell, comumzinho, tá? Ele tem duas entradinhas aqui para lápis normal e lápis de cor, mas eu uso tanto uma quanto outra para apontar os dois. Esse buraco aqui deixa a madeira um pouquinho mais comprida e esse outro aqui é um pouquinho mais curtinha. Essa é a única diferença entre essas duas entradinhas aqui. É um dos melhores apontadores normaisinhos assim que eu já usei. E eu também tenho esse apontador aqui, ó. Esse apontador somente de ponta, né? De ponteira. Serve para apontar essa lapiseira aqui, ó. Ela tem um próprio apontador aqui na pontinha. Coloca aqui no... E aponto, tá? Mas eu acho esse apontador bem ruinzinho. Não aponta direito. Então eu comprei esse apontador aqui, que até tem a tampinha, não sai muito pozinho, né? Aí eu coloco aqui e aponto. E muito fácil de usar. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu uso de lápis graduado. Lápis graduado é o lápis grafite comum. Tem as graduações H,
e B. As graduações H são graduações mais duras e mais claras, e as graduações B são graduações mais escuras e macias, né? Quanto maior o número do lápis H, mais duro e mais claro ele vai ser, quanto maior o número do lápis B, mais macio e mais escuro ele vai ser. As graduações vão do 9H até o 9B. Vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, ó, falando primeiro dos lápis que eu estou usando. Eu estou usando esses lápis da Caran d'Ache aqui, linha Graphwood. Tá? Esses lápis são muito bons, eu gostei demais desses lápis graduados. É muito difícil eu gostar de lápis graduado, mas desses aqui eu realmente estou gostando pra caramba. O 4H, que é o lápis mais claro e mais duro que tem aqui, não me decepcionou, porque eu não sou muito fã de lápis H, justamente por essa característica dele, por ser muito clarinho e mais duro, difícil de aplicar na folha. Esse daqui não é difícil de aplicar na folha, ele se sai muito bem, ele não vai machucar a folha, né? Esse é o problema do lápis H de má qualidade. Quando você coloca ele no papel, ele acaba machucando, deixando o papel meio afundadinho por onde ele passa, né? Então esse lápis H não fez isso. Eu vou mostrar para vocês a diferença do 4H pro 4B, ó, que é o lápis mais claro e o lápis mais escuro que eu tenho aqui, ó. Vou pintar bem forte com o 4H aqui. E bem fraquinho. Acho que dá pra ver que mal aparece aqui o fraquinho, né? Eu vou pintar com o 4B agora. Deu pra ver clarissimamente a diferença aqui, né, entre um e outro. O 4H faz muitas linhas, né, então ele é bem preciso por ele ter a ponta mais dura. E o 4B, como ele é mais macio, ele preenche muito mais e é muito mais escuro. Então os lápis que eu tenho são o 4B, o 2B, o B, o HB, o H, o 2H e o 4H. A ordem do mais escuro para o mais claro aqui, beleza? Eu também uso mais uma marca de lápis graduado, que são esses lápis aqui da Staedtler. Eles são os Staedtler Mars Lumograph Black. É uma linha diferente, uma linha mais nova da Staedtler de lápis graduado, que só vai ter os lápis acima de 2B, né? Então aqui a gente tem o 2B, o 4B, o 6B e o 8B. E esses são lápis realmente muito escuros. Eu vou testar o 4B aqui para vocês darem uma olhada de como que é esse lápis aqui, né? Aqui está o 4B da Caran d'Ache, Graphwood, e agora eu vou testar esse da Staedtler. Ele é praticamente um preto, ele é o 4B. A gente tem um lápis aqui que ele é o 8B e ele é mais escuro ainda. Esse aqui é praticamente um lápis carvão, muito escuro. Para quem gosta de lápis graduado escuro, né, esses tons de B, esses tons de 4B para cima, 4B, 6B, 8B, eu recomendo muito esses lápis. Esses lápis são muito bons. E continuando aí na linha dos lápis graduados, eu também uso esse fuminho para misturar, entre aspas, né, o lápis graduado, né, para espalhar ele e tirar os branquinhos, né? Como que se usa esse fuminho? Tem a ponta dele aqui, ele é um enroladinho de papel. E você vai passar em cima do lápis graduado. Você pode passar em cima para misturar ele, ou até pegar um pouquinho do grafite e passar aqui do lado. Dá pra ver que fica bem preenchidinho, né? Eu tenho esses da Derwent, tenho o número 1, que ele é bem fininho, tenho o número 3, que ele é o médio, e tenho o número 6, que ele é o maior. E agora chegamos na parte das canetas. Tem bastante canetas que eu uso aqui. Eu vou começar com a que eu mais uso, que é essa daqui, a Copic Multiliner SP. Estou mostrando a 05 aqui para vocês, ó, a ponta dela é meio grossinha, tá? Dá para usar com vários tipos de materiais, você pode passar ela, fazer o desenho normalmente, e passar um marcador da Copic, passar
um marcador à base de solvente, um marcador à base de água, uma aquarela, que a tinta não vai sair, não vai manchar o seu desenho. E o ponto positivo dela é que ela é recarregável. Você pode destampar aqui, ó, e trocar somente essa pecinha dela, que é mais barata do que a caneta. E também pode trocar a pontinha. Você compra uma ponta separada, como essa daqui, ó. Estou mostrando a da 02, mas também tem uma da 05 normalmente. E eu também tenho a Copic Multiliner. Essa daqui não é recarregável, tá? Também tem a SP colorida recarregável, né? A diferença delas, qual que é? O corpo da Multiliner SP é de um metalzinho aqui, e o da Multiliner normal é de plástico, né? E a Multiliner SP é a recarregável, e a Multiliner normal é a não recarregável, é descartável. Além disso, para canetas coloridas, eu uso as canetas da Stabilo. Essa aqui, ó, muita gente deve conhecer essa caneta aqui, deve usar na escola, né? Não é uma caneta muito cara comparada àquelas outras canetas Nankin. E tem uma variedade muito legal de cores aqui. Eu não uso tanto caneta colorida, por isso que eu não tenho canetas profissionais, né? Canetas de nanquim colorido, de tinta colorida, para usar nos desenhos. Eu uso bem de vez em quando, então essas canetas aqui já me atendem no que eu preciso fazer. E outras canetas que eu uso demais também são essas aqui, ó. Zebra Disposable Brush Pen. Tem 3 espessuras, a Extra Fine, a Fine e a Medium. Elas são canetas brush, né? Ou seja, tem meio que uma ponta pincel aqui. Eu gostei delas porque elas são pontas pincéis mais duras, ó. Você consegue fazer uma variedade de traço muito legal com elas. Até com a mais grossa, ó. Eu curto bastante fazer desenhos de Kimetsu com essas canetas aqui, porque o próprio desenho, o próprio traço do anime tem uma variação de espessura muito legal, né? Tanto Kimetsu quanto Shingeki no Kyojin. Dá pra fazer uns traços muito legais com essas canetas aqui. E além da caneta Nankin, eu também uso, muito raramente, porque não combina muito bem com lápis de cor, o bico de pena. Isso daqui é um bico de pena. Esse é o material que os mangakas usam para fazer os mangás lá no Japão. Na verdade são 2 materiais, né? A gente tem o bico de pena aqui, ó. Essa é a famosa pena G. Tanto o cabo quanto a pena são da Tachikawa. É uma marca muito boa, eu gostei muito dos dois, né? Principalmente da pena. Eu tinha testado algumas outras penas antes de ter usado a pena da Tachikawa, mas eu não gostei. Eu gostei muito dessa daqui. E eu não costumo usar ela nos desenhos do canal, justamente porque não combina muito bem com lápis de cor. Se eu uso a pena junto com o Nankin, né? Que o Nankin que eu uso é esse daqui, ó, o Talens. É um nanquim muito consistente, muito bom para se usar com pena. Ele não vai escorrer muito enquanto você passa a tinta pelo papel. E se eu usar esses 2 materiais para fazer o desenho, quando eu passar o lápis de cor por cima, vai ficar com uma textura muito esquisita. Porque quando a gente passa o nanquim, o papel não absorve ele completamente. Ele fica como se fosse uma camada de tinta. Que é até para você raspar, se você passar a unha, passar um estilete, alguma coisa assim. E quando você passa o lápis de cor por cima, você acaba tirando uns pedacinhos do nanquim que podem manchar o seu desenho. Por isso eu não curto muito usar o lápis, principalmente o lápis profissional, que ele espalha muito o que tiver em cima do papel. O que não for absorvido pelo papel, ele vai acabar espalhando, né? Por isso que eu não curto muito usar a pena nanquim para pintar com lápis de cor. Com marcador dá, principalmente o Nankin Talens, que tem uma boa resistência a solvente, então para pintar com Copic dá para pintar sem problema, né? E esse cabo aqui, ele vem com uma tampinha, para você não correr o risco de entortar o seu bico de pena caso ele caia no chão, caso aconteça algum acidente com ele, ó. Fechou aqui, tá protegido. E agora eu vou passar pro principal aqui do vídeo, principal nos meus desenhos, na verdade, que são os lápis de cor. O meu xodozinho aqui, o que eu mais uso no canal é o Faber-Castell Polychromos. É o que eu mais gosto, o que eu mais me adaptei dos lápis profissionais,
Como eu usei durante muitos anos mesmo, o lápis de cor escolar da Faber-Castell, o Ecolápis, né, o simples, eu acabei me acostumando a como que os lápis da Faber-Castell são construídos, né, como é a madeira, como é a mina. A mina do Ecolápis é muito parecida com a mina do Polychromos, apesar de serem feitos totalmente diferentes, eu acho que se mantém o padrão mais rígido da ponta da mina deles. Então por isso que eu me adaptei muito mais aos Polychromos do que aos outros lápis de cor profissionais que eu usei, o Pablo, o Luminance, Prismacolor. Eu gostei muito mais deles. Vou abrir aqui rapidamente para vocês verem como que é o estojo. Tem essas alcinhas aqui, ó. Ele é de 120 cores, né? Então você pode tirar a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. E o ponto positivo dos lápis profissionais é que você pode comprar eles avulso, né? Se alguma cor específica acabar do seu estojo, você pode simplesmente comprar somente ela por um preço geralmente baixo, entre 10 e 20 reais. Esses daqui, por exemplo, custam entre 7 e 8 reais um avulso. Vocês puderam ver quando eu tirei as camadas aqui que o meu bege, aquele rosa claro da Faber-Castell, né, ele tá muito pequenininho. Mas eu tenho estoque de 3 ou 4 aqui sobrando dele, né? Eu comprei já um bom estoque porque é o lápis de cor que eu mais uso para fazer desenhos de anime. Então, apesar do estojo ser absurdamente caro, vale muito a pena por poder comprar somente a cor que eu quero. Outro estojo que eu tenho aqui que eu gosto muito são desses lápis de cor aqui da Caran d'Ache Pablo. Não é a linha mais famosa da Caran d'Ache, que é a Luminance, eu também tenho aqui, já vou mostrar para vocês como que é. Mas eu gostei porque ele é bem parecido com os policromos, apesar de ser feito de maneira diferente também. Esse lápis aqui é a base de cera, né? A mina dele, o grafite dele, né? Que é essa pontinha, o que tem dentro, que tem a cor, ele é feito à base de cera. E os policromos é feito à base de óleo. Tem a proteçãozinha aqui, ó. Tem duas bandejinhas. Tem essa primeira. Tem a segunda bandeja aqui embaixo, ó. O corpo do lápis, ele é bem parecido com o corpo do lápis Ecolápis da Faber-Castell, né? E eu também tenho aqui os lápis de cor da Caran d'Ache da linha Luminance, que é a linha mais famosa, né? Que vários desenhistas aí que fazem realismos muito bons usam esse lápis, né? Ele é um estojo bem diferente, ó. A tampa dele destaca. E a disposição dos lápis também dentro do estojo é muito diferente, né? Cada lápis ele é envolto por uma borrachinha, meio que uma espuminha aqui, ó. Também tem as camadas, ó. 3 camadas aqui de lápis de cor. Esses lápis da linha Luminance aqui, eles são bem diferentes dos outros dois. Tanto o Polychromos quanto o Pablo, eles têm a mina um pouco mais dura, né? Um pouco mais rígida. E fazem detalhes melhor, justamente por causa disso. Quanto mais rígida a ponta do lápis, mais precisa ela vai ser. Esses lápis não, esses são lápis muito mais macios. Eles são muito bons para fazer desenhos em formatos maiores, A3, A2. Por ter essa mina mais macia, é mais fácil de você espalhar ele no papel. Porém, você não consegue fazer detalhes muito pequenininhos com essa ponta porque ela desgasta demais. Então, para fazer desenhos em A4, em A5, eu já não recomendaria muito. Se for para fazer, por exemplo, um retrato, um rosto de anime, um desenho de um corpo mesmo de personagem de anime ali, alguma paisagem, dá para usar sem problemas um A4, um A5, esse daqui. Mas para fazer detalhes muito pequenininhos eu já não recomendo. Você vai ter uma dificuldade maior se usar esses lápis ao invés do Pablo, por exemplo. E além disso, para pintar os meus desenhos eu também uso Copics, né? Essa daqui é uma Copic. É um material que tem 2 pontas. É tipo uma canetinha, tá? Não é bem uma canetinha, é muito melhor, é feita completamente diferente de uma canetinha. Geralmente a canetinha ela é hidrográfica, é feita à base de água. Essa aqui é feita à base de solvente, tem muito mais tinta no corpo. A tinta também se comporta de uma maneira diferente no papel, dá para fazer sobreposição, etc. Então esse é um material ultra profissional, isso daqui. Os mangakas lá no Japão costumam usar essas canetas aqui. 99% dos que fazem essa pintura
à mão usam essa Copic, né? Tanto porque é feita no Japão, então lá é mais barato para eles também. Tanto pela qualidade, porque realmente, para mim, esses são os melhores marcadores do mundo. Ele tem uma ponta chanfrada, que é uma ponta mais dura para fazer linhas, para pintar áreas maiores. E uma ponta brush, que serve para fazer detalhes e para fazer variação de espessura. Eu particularmente uso mais essa ponta brush aqui. E além de ser uma caneta muito boa, a Copic é uma caneta muito cara também, né? Você pode comprar a Copic e comprar o refil. Os dois vão sair caros? Vão. Um conjuntinho desse daqui custa entre 55 e 60 reais. Porém, aqui eu tenho praticamente 12 canetas. 12 ou 13 canetas, tá? Com um refil cheio desse daqui, dá para recarregar essa caneta aqui umas 12 vezes. Então, se a gente dividir aí 60 por 12, vai sair praticamente 5 reais cada recarga disso daqui. Então, a longo prazo, para quem é profissional, para quem vai usar bastante isso daqui, vale muito a pena. Outro tipo de caneta que eu tenho aqui também são as canetas Posca. Tá? Eu costumo usar muito essa Posca aqui, ó. Essa Posca branca. Até para ver que ela tá toda manchada aqui, toda riscada. O papelzinho que cobre ela aqui, ó, tá todo arrebentado. A ponta também, ó, tá toda esquisita já, tem que limpar ela, senão daqui a pouco ela não consegue mais sair tinta. E ela é uma caneta muito boa para fazer detalhes sobrepostos ao lápis de cor. Por exemplo, se você quer um brilho, se você quer umas estrelas no cenário, se você quer fazer o brilho do olho dos personagens, algum fiozinho branco de cabelo, essa caneta Posca é muito boa porque ela vai cobrir tudo, né? Eu vou passar aqui, ó, para vocês verem o que eu tô falando. É uma caneta branca mesmo. Vocês podem ver que sobrepôs, né? O amarelo também, ó. Se quiser passar o amarelo aqui, também fica amarelo no meio do marrom aqui, ó. Então, de repente você quer fazer um raio amarelo, um raio azul no desenho, né? Quer fazer neve no desenho com essa caneta, dá pra fazer normalmente. Eu já testei outras canetas parecidas com essas aqui da Posca, mas a que eu achei a melhor até agora foi a da Posca mesmo. E agora eu vou apresentar para vocês também alguns acessórios para desenho que eu uso. Vou começar com o acessório que eu acho que mais deixa dúvida na cabeça aí de quem assiste os meus vídeos, de como que eu faço aqueles pontinhos brancos do desenho sumirem quando eu passo um pedaço de caneta, né? Muita gente chama de caneta por cima dos desenhos, né? Então primeiro eu vou pegar um lápis aqui que eu costumo usar, que é um lápis policromos aqui, azul. Vou pintar uma área aqui, ó. Não vou pintar muito bem. Eu quero que fique alguns pontinhos azuis aqui. Pontinhos brancos, na verdade, né? Os pontinhos azuis são do lápis, não é bem isso. Então tá aqui meio mal pintado, né? E esse daqui é o Blender. É o que eu uso para deixar esse desenho aqui mais homogêneo, com menos pontinhos brancos. Esse aqui é o Full Blender da Caran d'Ache. Tem a marcação do nome aqui, ó, mas ele não está aparecendo muito porque ele está marcado no lápis. Ele é um lápis full, né? Full Blender. Então ele só tem a mina dele aqui, ó. Vocês podem ver que não tem nenhuma marcação aqui de algo que está dentro do corpo. Ele é totalmente meio cera, meio óleo, tá? Ele é um blender que serve tanto para esfumaçar, né, para misturar lápis à base de óleo quanto à base de cera. Por isso que ele funciona tanto com os lápis da Caran d'Ache, né, da própria marca, quanto os policromos que são à base de óleo. E agora eu vou passar o blender aqui, ó, para vocês verem o que vai acontecer. Os pontinhos brancos foram embora, ó. Podem ver a diferença de um para o outro aqui. Então esse é o meu acessório que eu mais gosto, porque ele ajuda muito, ele economiza lápis, ele ajuda a tirar os branquinhos sem você precisar ficar apertando, fazendo muita pressão com o lápis na folha. Ele é um material maravilhoso. Se vocês puderem comprar, pesquisem aí na internet, tem algumas lojas que vendem, vale muito a pena. Mais alguns acessórios que eu uso é uma régua metálica para cortar papel. A régua de plástico, se você colocar ela aqui e passar o estilete, que é o que eu faço para cortar papel, né? Aqui, ó, já cortou. Cortou certinho, ó. Se você colocar a régua de plástico que não é de metal, você pode acabar arrancando um pouco do plástico, você vai acabar estragando a sua régua. Se você tem uma régua de alumínio, assim, uma régua de metal, vai ser muito bom, né? Esse daqui é um outro acessório também que eu vou mostrar para vocês, que é um estilete. Se você vai cortar papel,
é muito bom você ter um estilete desse aqui ou uma guilhotina, mas uma guilhotina é muito cara. E se você for comprar um estilete, compra um que tem essa travinha de rodinha, para você não correr o risco dele voltar e você acabar sofrendo algum acidente com o estilete. Se você é criança, pelo amor de Deus, você não usa isso aqui, você dá para seu pai usar, para sua mãe. Não use isso aqui se você é criança. Você vai cortar o seu dedo, seu pai vai brigar com você, seu pai vai brigar comigo, vai dar uma confusão, então não use isso aqui. Se você for comprar um estilete desse daqui, compra com esse de rodinha, ó. Você vai girar ele, vai descer e vai travar bem, tá? Ele não tem perigo disso aqui subir nem ferrando. Um outro estilete muito bom também que você pode usar, aí no caso já é de uma forma diferente, né? É esse estilete aqui, estilete de precisão, né? Ele é um estilete com uma ponta bem mais fina do que aquele outro. E ele vai servir para fazer alguns fios brancos no cabelo, tá? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Você vai raspar o estilete aqui, ó. E vai fazer alguns fiozinhos brancos. Ele funciona principalmente no lápis de cor, ó. Mesmo por cima do blender, ele consegue fazer alguns fiozinhos. Outra coisa também que eu acho bem útil é você ter ou uma escova dessa daqui, ou um pincel de maquiagem aí para você limpar o seu desenho, né? Geralmente quando você pinta com lápis de cor, acaba sobrando alguns pozinhos aqui, ó. Então você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Em vez de passar a mão e manchar o desenho, ó. Se eu passar a mão, eu posso manchar o desenho aqui. Se eu passar o pincel, isso vai acontecer muito menos. Pode acontecer também isso se você estiver usando um material que solta muito pó, muito mesmo, né? Mas se ele não solta tanto pó assim, ele é um moderado, né? Você pode estar passando o pincel aqui ou essa escova aqui, ó. Essa escova aqui é mais indicada para tirar os restinhos de borracha, né? Como ela tem as cerdas mais grossas, passou aqui, tirou a borracha, já era. Esse daqui para limpar lápis de cor eu já acho melhor. E algo que eu recomendo bastante também para as pessoas que estão com problemas de que seus lápis estão acabando é isso daqui, ó. Um extensor de lápis. Eu tenho esse aqui da Derwent. Ele é de metalzinho aqui, ó. O corpo dele eu acho que não é todo de metal, mas essa parte aqui é. E como que você usa o extensor? Você vai, ó, aqui ele tá fechado. O lápis ele não vai entrar, ó. Gira ele. Coloca o lápis lá dentro. Fecha. E pronto, ó. Agora você tem um lápis bem maior para usar, tá? Isso vai fazer os seus lápis mais caros, lápis profissionais, etc, durarem mais. Vamos supor que você não consegue mais fazer algumas coisas com esse lápis aqui, ó. Por exemplo, para passar ele de lado assim, ó, é meio difícil já. Você não consegue apoiar ele na sua mão aqui. Consegue apoiar ele só nos dedos praticamente. Se você colocar ele no extensor, você já consegue apoiar ele de novo. Ó. Então dá para pintar aqui apoiando ele na mão normalmente. Vamos supor que o seu lápis custe 20 reais, 23, 24 reais, que é um lápis luminance. Vale muito a pena você comprar um desse daqui, que se eu não me engano é 8 reais, alguma coisa assim, para você usar, né? O seu lápis vai durar mais, você vai gastar menos dinheiro a longo prazo também e vai conseguir pintar mesmo com os lápis bem cotoquinhos. E esses daqui são os boleadores. Para que serve isso daqui? Isso daqui geralmente é usado para deixar fios de cabelo branco, fios de barba, que são brancos, né? Como que você vai usar isso daqui? Você tem papel em branco, né? Você vai passar ele onde você quer o fio, sem nada. Tem várias espessuras aqui de boleador. Vou mostrar todas elas para vocês aqui, ó. Não tá acontecendo nada por enquanto, né? Aí você pode pegar um lápis graduado ou um lápis de cor e pintar na direção contrária. Que os fios brancos vão aparecer aqui no meio, ó. Pode até aplicar força que eles não vão sumir, tá? Você só não pode passar por cima. Porque se você passar por cima, aí você vai cobrir eles, ó. Mas se você passar numa direção contrária, ó, pode apertar bastante que eles não vão sumir. Vou mostrar mais de perto aqui, ó. Eles estão aqui ainda. Então, se você vai fazer realismo, que você vai eventualmente acabar fazendo ou um fio de cabelo que está mais brilhoso, né, tá recebendo luz e ele está refletindo em branco, ou uma pessoa idosa que você vai fazer com o cabelo mais branco, com uma barba mais branca, né, sobrancelha também, você pode usar o boleador
para fazer esses fios brancos para te ajudar. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para algum amigo seu, para alguma pessoa que você conhece que está querendo comprar material de desenho, tá com alguma dúvida sobre o que usar, né? De repente já quer comprar alguma coisa que eu mostrei aqui para vocês. É claro que isso vai valer para quem quer comprar material um pouquinho mais profissional já, né? Se você quer comprar material para iniciante, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui no final, vai estar aparecendo aqui do lado, agora no final do vídeo, que é os materiais de desenho para iniciante. Só para você saber quais são os materiais que eu recomendo, que eu particularmente gosto muito para os iniciantes usarem, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.